O matrimônio perfeito. Por Samael Aunveor. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Faz esse conteúdo crescer. Nossa imensa gratidão. Capítulo 27. Falismo sagrado. Toda religião tem origem sexual. Na África e na Ásia é comum a adoração ao Lingam Yoni e Pudenda. O budismo secreto é sexual. No budismo Zen ensina-se praticamente a magia sexual. Buda ensinou magia sexual em segredo. Existem muitas divindades fálicas. Shiva, Agni, Shakti na Índia, são divindades fálicas. Legva na África, Vênus, Baco, Príapo e Dionísio na Grécia e Roma, foram divindades fálicas. Os judeus tinham deuses fálicos e bosques sagrados consagrados ao culto sexual. Às vezes os sacerdotes dos cultos fálicos se deixavam cair miseravelmente e caíram no desenfreio das orgias bacanais. Heródoto refere: todas as mulheres da Babilônia tinham que prostituir-se com os sacerdotes nos templos de Milita. Enquanto que na Grécia e em Roma, nos templos de Vesta, Vênus, Afrodite, Ísis, etc., as sacerdotisas exerciam um sacerdócio sexual. Na Capadócia, Antioquia, Pamplos, Chipre e Bilos, as sacerdotisas celebravam grandes procissões portando, mas com infinita veneração e exaltação mística, um grande falo, tal como Deus ou o corpo gerador da vida e da semente. A Bíblia tem também muitas alusões ao culto fálico. O juramento, desde a época do patriarca Abraão, os judeus o faziam apoiando a mão sob o baixo músculo, ou seja, sobre o membro sagrado. A festa dos tabernáculos era uma orgia semelhante às famosas saturnais dos romanos. O rito da circuncisão é totalmente fálico. A história de todas as religiões está cheia de símbolos e amuletos fálicos, tais como o mispe hebreu, o poste de maio cristão, etc. Em tempos antigos se venerou profundamente pedras sagradas de formas fálicas, às vezes semelhantes ao membro viril, outras vezes semelhantes à vulva, pedras de quartzo e de sílica, que eram consideradas como sagradas, porquanto com elas produziam fogo, ocultamente desenvolvido na medula espinhal dos sacerdotes pagãos, como divino privilégio. No cristianismo encontramos muito falismo. A circuncisão de Jesus, a festa dos Reis Magos, o Corpus Christi, etc., são festas fálicas herdadas das santas religiões pagãs. A pomba, símbolo do Espírito Santo e da voluptuosa Vênus Afrodite, se a representa sempre como instrumento fálico que utilizou o Espírito Santo para fecundar a Virgem Maria. A mesma palavra sacrossanta provém de sacro, e, portanto, é de origem fálica. O culto fálico é terrivelmente divino. O culto fálico é tremendamente científico e profundamente filosófico. Já vem a era aquária e então os próprios laboratórios descobrirão os princípios energéticos e místicos do falo e do útero. As glândulas sexuais são governadas por Urano e encerram terríveis forças que a ciência do laboratório descobrirá na nova era. Então se reconhecerá publicamente o valor científico dos cultos fálicos antigos. Dentro da semente existe todo o potencial da vida universal. A ciência materialista atual não sabe senão criticar de forma burlosa o que não conhece. Nos pátios pavimentados dos templos astecas, homens e mulheres se uniam sexualmente para despertar o Kundalini. Ali, os casais permaneciam meses e anos inteiros amando-se e acariciando-se e praticando magia sexual sem derramar o sêmen. Aqueles que chegassem a derramar o sêmen eram condenados à pena de morte. Cortava-lhes a cabeça com um machado. Assim pagavam o sacrilégio. Nos mistérios de Eleusis, o baile desnudo e a magia sexual eram a mesma base dos mistérios. O falismo é a base da realização a fundo. Todas as principais ferramentas da maçonaria servem para trabalhar com a pedra. Cada mestre maçom deve gravar bem sua pedra filosofal. Esta pedra é o sexo. Devemos edificar o templo do Eterno sobre a pedra viva. Sexo e serpente. O grande médico Lama Martis Lobsang-Rampa, falando sobre o Kundalini, disse textualmente o seguinte: com o domínio completo da força da serpente pode-se conseguir qualquer coisa. Pode-se mover montanhas ou caminhar sobre a água, ou voar, ou ser enterrado na terra em uma câmara selada da qual pode emergir a qualquer tempo determinado.
Os velhos sacerdotes sabiam que sob certas condições a aura pode ser vista, sabiam que o Kundalini pode ser despertado pelo sexo. A força do Kundalini enrolada abaixo é uma força terrível, parece com a mola de um relógio pela forma como se enrola. Como a mola do relógio que salta prontamente desenrolando-se pode causar dano aos que cometem o crime de derramar o sêmen. Esta força particular localiza-se na base da espinha dorsal, parte dela na atualidade dentro dos órgãos geradores. Os orientais reconhecem isto. Certos hindus utilizam o sexo em suas cerimônias religiosas. Eles usam uma forma diferente de manifestação do sexo, a magia sexual, e uma posição diferente do sexo para conseguir resultados específicos, e os alcançam. Os antigos, séculos e séculos atrás, reverenciavam o sexo. Eles chegaram ao culto fálico. Nos templos havia certas cerimônias que incitavam ao Kundalini, o que proporcionava clarividência, telepatia e muitos outros poderes esotéricos. O sexo usado com propriedade de certa forma no amor, pode alcançar algumas vibrações. Pode causar o que os orientais chamam de abertura da flor de lótus, e abranger o mundo dos espíritos. Pode promover o surgimento do Kundalini e o despertar de certos centros. Mas jamais deverá abusar do sexo e do Kundalini. Cada um deve complementar e ajudar o outro. Aquelas religiões que dizem que não deveria ter sexo entre marido e mulher, estão tragicamente equivocadas. Estas religiões, que dizem que não devem ter experiências sexuais, tratam de sufocar a evolução individual e a evolução da raça. Vejamos um exemplo. Em magnetismo se obtém um poder magnético colocando as moléculas da substância, dirigidas a um ponto determinado. Quer dizer, que normalmente em um pedaço de ferro, todas as moléculas se encontram em qualquer direção como uma multidão indisciplinada. Podem juntar-se por acaso, mas quando se aplica uma certa força, no caso do ferro uma força imantada, todas as moléculas olham em uma direção e assim se obtém o poder magnético sem o qual não haveria rádio ou eletricidade, sem o qual não teríamos transportes ferroviários, ou inclusive transporte aéreo. Quando no ser humano desperta o Kundalini, quando a serpente de fogo começa a viver, as moléculas do corpo se dirigem todas em uma só direção, porque quando a força do Kundalini desperta conseguiu este efeito. Então o corpo humano começa a vibrar de saúde, torna-se poderoso no conhecimento, pode vê-lo todo. Há vários métodos, posições tântricas, de despertar o Kundalini por completo. No Ankamakalpa estão todas as posições sexuais. Mas isto não deve tornar-se mais que com aqueles verdadeiramente capacitados para isso, por causa do imenso poder e o domínio que este despertar proporciona sobre os demais, e por quê? Pode abusar do poder e utilizá-lo para o mal. Mas o Kundalini pode despertar em parte, e totalmente, e pode vivificar pelo amor certos centros entre o matrimônio. Com o verdadeiro êxtase íntimo as moléculas do corpo se dirigem de tal modo que muitas delas olham em uma só direção, por isso esta pessoa desenvolve grande poder dinâmico. Quando se mude toda a falsa modéstia e todos os falsos ensinamentos sobre o sexo, o homem chegará mais uma vez a seu verdadeiro ser, mais uma vez o homem poderá retornar seu lugar como viajante astral. Assim é como o grande lama tibetano Martis Lobsang Rampo entendeu. O culto fálico é tão antigo como o mundo. O sexo deve ajudar o Kundalini e o Kundalini deve ajudar o sexo. Não se deve abusar do sexo nem do Kundalini. Somente se deve praticar magia sexual uma vez por dia. Aqueles que chegaram ao estado búdico, uma só vez por semana. E aqueles alcançaram a iniciação venusta, uma só vez por mês. 1 é positivo, 2 é negativo. Deve-se praticar uma só vez à noite. Não se deve praticar 2 vezes na noite. O pensamento deve ser totalmente casto e puro. Martis Lobsang Rampa, o maior mártir iniciado deste século XX, disse: o homem e a mulher não são simplesmente uma massa de protoplasma, de carne presa a uma estrutura de ossos. O homem é, ou pode ser, algo mais que isso. Aqui sobre a Terra somos simples bonecos de nosso espírito, este espírito que reside temporariamente no astral que junta a experiência através de seu corpo de carne que é o boneco, o instrumento do astral. Os fisiologistas e outros analisaram o corpo do homem e o reduziram tudo a uma massa de carne e ossos. Podem discutir sobre este ou aquele osso, sobre os diferentes órgãos, mas estas são todas coisas materiais.
Não descobriram, nem trataram de descobrir as coisas mais secretas, as coisas intangíveis, as coisas que os induz. Os chineses e os tibetanos conheciam há séculos e séculos antes da cristandade. A espinha dorsal é, na verdade, de uma estrutura importantíssima. Contém a medula espinhal, sem a qual fica-se paralisado, sem a qual é inútil como ser humano. Mas a espinha dorsal é mais importante que tudo isso. Exatamente no centro do nervo espinhal, a medula espinhal é um meio que se estende a outras dimensões, quarta, quinta, sexta dimensões, etc. É um meio sobre o qual a força conhecida como Kundalini pode viajar quando se desperta. Na base da espinha dorsal está o que os orientais chamam de a serpente de fogo. É o assento da vida mesma. No ocidental comum essa grande força encontra-se inativa, adormecida, quase paralisada pelo desuso. Na atualidade é como uma serpente enrolada em sua cintura, uma serpente de imenso poder, mas por diversas razões, quer dizer, pela fornicação imunda, não pode escapar de seus confins por agora. Esta representação mística de uma serpente conhece-se como Kundalini nos orientais, que está desperta. A força da serpente pode avançar pelo conduto do nervo espinhal, passar em linha reta até o cérebro e além, muito mais além, até o astral. À medida que avança, sua força potente ativa cada um dos chakras ou centros de poder, tais como o umbigo, a garganta e outros mais. Quando estes se despertam, a pessoa transforma-se em vital, poderosa, dominante. Até aqui comentamos diferentes parágrafos da obra de Martis Lobsang-Rampa, intitulada O Cordão de Prata. O comentamos em certa ordem e de certa forma para esclarecer bem o que ensina sobre o Kundalini o grande médico Lama. O falismo, o despertar do Kundalini, a magia sexual, não tem perigo quando se pratica com retidão e amor. A magia sexual somente deve ser praticada entre marido e mulher. Aqueles que abusam e praticam com outras mulheres fora do lar fracassam inevitavelmente. Escolas infrassexuais. Existem no mundo muitas escolas infrassexuais que odeiam mortalmente o culto fálico e a magia sexual. Os amantes do saber devem fugir dessas escolas se não querem tornar-se também infrassexuais. É necessário recordar que o infrassexo odeia o sexo normal e o suprassexo. O infrassexo, em todos os tempos blasfemou contra o terceiro logos, considerando o sexo como tabu, pecado, motivo de vergonha, dissimulação, etc. Os infrassexuais têm escolas onde se ensina a odiar o sexo. Os infrassexuais se autoconsideram Mahatmas, hierofantes, etc. Os amantes do saber costumam confundir-se perante os infrassexuais. Têm estes, certas poses tão místicas e inefáveis, tão anacoretas e pietistas, que se não têm certa compreensão, podem muito facilmente extraviar-se pelo caminho infrassexual. A iniciação e a serpente. É impossível poder receber as iniciações dos mistérios maiores sem o culto fálico e sem a magia sexual. Muitos estudantes solteiros recebem as iniciações de mistérios menores em sua consciência superlativa e transcendental quando são castos. Mas as iniciações dos mistérios maiores não se podem alcançar sem a magia sexual e o Kundalini. Os mistérios menores não são senão o caminho da provação. Uma cadeia que há que romper, o jardim de infância dos estudos esotéricos. A cartilha primária. O culto fálico é o único que pode levar o ser humano à autorrealização íntima.